E aí, galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E a partir desse vídeo, vamos continuar a nossa saga na hematologia. Vamos falar de leucemia linfocítica crônica. Vocês sabiam que o achado hematológico característico da leucemia linfocítica crônica é a linfocitose persistente? Não? Então veja esse vídeo até o final, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para mais notificações e deem um like. Façam seus comentários, isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolações, toca-lhe pau nesse vídeo. Então, amigos analistas clínicos, que já pensam em um teste de imunofenotipagem quando observa aquela lâmina repleta de linfócitos ou linfoblastos. Nesse vídeo, vamos abordar o assunto de leucemia linfocítica crônica. Por definição, a leucemia linfocítica crônica é a mais frequente das enfermidades linfoproliferativas e compreende uma doença na qual os níveis de proliferação celular não são seguidos por níveis iguais de apoptose, o que efetiva no acúmulo de células neoplásicas. Pode-se notar a variedade de pequenos linfócitos B, da mesma forma como sombras de Gumbrecht ou smudge cells, que sofreram ruptura no decorrer do preparo do esfregaço do sangue. Nos fatores de risco, a gente vai ter os fatores extrínsecos e intrínsecos. Os fatores extrínsecos, por exemplo, o agente laranja, ele é uma combinação de dois herbicidas usados no sul do Vietnã e no Camboja para destruir a floresta e algumas culturas, né, e foi usado também pelos Estados Unidos no decorrer da Guerra do Vietnã. E ele foi avaliado como um fator de risco para a LLC. Várias pesquisas epidemiológicas foram dedicadas a reconhecer os fatores de riscos extrínsecos, ou melhor, a constatar qual é a colaboração dos fatores ambientais, como os compostos químicos, radiação ionizante, para o desenvolvimento da LLC. Embora seja complicado constituir uma relação causal direta entre esses fatores e o desenvolvimento da leucemia. Temos também os fatores intrínsecos. A mudança da expressão de genes que se encontram no ou perto do polimorfismo de um nucleotídeo simples vinculado à LLC colabora para o desenvolvimento da enfermidade. Exemplo, os SNPs, ou polimorfia de nucleotídeo simples, no LEF1, levam ao crescimento da expressão de linfócitos ligados ao fator de associação 1 e, por conseguinte, ao crescimento da resistência à morte celular. Os SNPs do BCL2, gene que codifica uma proteína contra a apoptose, ele se localiza aumentando a LLC. E, por último, um SNP em TERT, TERT, vinculado ao crescimento do comprimento dos telômeros dos linfócitos, colabora para ampliar as trocas entre as cromátides irmãs, fenômeno notado também na LLC. Esse fato conduz a uma redução da erosão dos telômeros e, por conseguinte, uma ampliação na senescência celular. Na etiologia, o fator real etiológico para a leucemia linfocítica crônica ainda não foi descoberto. Porém, na LLC, acontecem diversas mudanças genéticas em nível do DNA das células bem imaturas. São mutações que conduzem à composição de linfócitos anormais, que não possuem capacidade de exercer o seu papel na defesa do organismo contra as infecções. Essas lesões genéticas decorrem à mudança neoplásica dos linfócitos B, que conduz ao acontecimento da leucemia. Os familiares de primeiro grau de enfermos diagnosticados com LLC demonstraram uma suscetibilidade de 5 a 7 vezes maior
no desenvolvimento da leucemia. Bom, em relação à fisiopatologia, né? São 4 fatores fundamentais para o entendimento dessa enfermidade. Os receptores de linfócitos B, chamados BCR, as mudanças genéticas, as mutações somáticas e as mudanças transcorridas no balanço entre a proliferação celular e a apoptose. O receptor dos linfócitos B e a sinalização celular. O BCR ele é composto por uma molécula de imunoglobulina transmembrana de ligação ao ligando, que pode ser uma IgA, uma IgD, uma IgE, uma IgG ou uma IgM. E pelos heterodímeros de ligação Ig-alfa e Ig-beta, o CD79A e CD79B, respectivamente. Geralmente, as células da LLC apresentam ao mesmo tempo IgD e IgM, embora sejam em níveis mais baixos, em comparação com as expressões nas células B normais. Isso em relação àquelas células ditas puras, individualizadas pela existência só do isotipo IgM, depois de terem sido formadas na medula óssea e alcançarem a maturação nos órgãos linfóides secundários, nos quais, então, eles passam a produzir o isotipo IgD. Dessa forma, como a leucemia linfocítica crônica é diferenciada pelo acúmulo progressivo de células maduras, a maior parte das células da LLC apresentam, então, ao mesmo tempo IgD e IgM. As células da LLC apresentam na sua superfície o receptor das células B, o BCR, onde vão estar ligadas as imunoglobulinas. Um BCR funcional, ele é primordial para a sobrevivência e funcionamento da célula B e também de várias outras células B de enfermidades linfoproliferativas, incluindo a LLC. A complicada via de sinalização do BCR é ajustada pela ativação de moléculas como a LIN, a proteína HS1 e a quinase ERK. Considerando que o bloqueio dessas moléculas, que estão sendo avaliadas como alvo terapêutico na LLC, visa aumentar a apoptose, bloquear a proliferação celular, alterar vias de sinalização nas células leucêmicas do sangue, linfonodos, medula óssea e baço. As alterações genéticas. Os pacientes com leucemia linfocítica crônica mostram, no mínimo, uma mudança a nível genético. Nessa modalidade de neoplasia, são comuns as mutações, deleções e trissomias. As mudanças genéticas são o fator que provocam e ocasionam manifestação relevante para o surgimento da LLC. Porém, não está totalmente elucidado quais são os genes e que estão espontaneamente envolvidos no desenvolvimento dessa patologia. O que é conhecido é que as mudanças genéticas são de ampla relevância na definição do prognóstico da enfermidade. E temos as seguintes deleções, como por exemplo a 17p13, a deleção 11q, 22q, 23, deleção 13q, 14 e a trissomia do 12. As mutações somáticas mais comuns notadas envolvem genes sugeridos em procedimentos de sinalização celular críticos. O método de sequenciação das mutações somáticas consiste em entender a heterogeneidade genética da LLC e admite observar o alto grau de variabilidade genética dessa enfermidade. Essas mutações equivalem a episódios mutacionais que acontecem no decorrer da divisão celular e que termina em uma célula cancerígena. E a gente tem as mudanças na proliferação celular e na apoptose. É
possível que a apoptose seja inibida pela apresentação de uma interleucina, a interleucina 4, e pela estimulação de CD40. Essa inibição ocorre nos pseudofolículos dos gânglios linfáticos e em clusters encontrados na medula óssea. Os pseudofolículos, quando em contato com as células B em proliferação, elevam a quantidade de células T que anunciam a ligação do CD40. As células B cancerígenas podem recrutar células T CD40 ativadas, desde que essas células demonstrem as citocinas CCL17 e CCL22. Essa ação explica a sobrevivência seletiva de algumas células que recebem sinais de sobrevivência particulares. A leucemia linfocítica crônica é individualizada quase que tão somente pela acumulação de células B que se livraram da morte celular programada, deixando o ciclo celular estagnado naquela fase G0, G1, e essas células demonstram uma atividade proliferativa baixa que, junto com uma taxa apoptótica diminuída e com a desregulação dos genes reguladores, justificam o acúmulo das células B. Nos centros de proliferação, como os gânglios linfáticos, medula óssea, baço, acontece a estimulação do CD31 nas células endoteliais e CD154 nas células T, que, por conseguinte, ativam as células cancerígenas da leucemia linfocítica crônica, elevando a expressão do CD38 e o ZAP70, acrescendo a divisão celular e revigorando a resistência à apoptose. Do cerne de proliferação, a célula segue para a circulação, no qual os níveis de marcadores de ativação vão reduzindo, e as células que continuam com os marcadores de ativação voltam para o cerne de proliferação, aliciadas por quimiocinas, reproduzindo o seu ciclo celular. O primeiro diagnóstico de um indivíduo suspeito de LLC é o hemograma, com constatação da elevação da quantidade de clones de células B por citometria de fluxo. Embora não seja necessário para o diagnóstico, igualmente são solicitadas as biópsias de medula óssea e dos gânglios linfáticos. Então, no hemograma, morfologicamente, as células da LLC são distinguidas por pequenos linfócitos B maduros, com uma pequena linha de citoplasma e um núcleo denso, com uma cromatina condensada e sem um nucleolo distinto. A existência de smudge cells é individualizada da LLC, representando linfócitos B malignos que passaram por ruptura no decorrer do preparo de esfregaço do sangue. As células da LLC possivelmente apareçam como células maiores, com um núcleo menos condensado e um nucleolo relevante, sendo indicadas por prolinfócitos. O diagnóstico da LLC solicita a existência de um valor de algo superior ou igual a 5.000 linfócitos B monoclonais por microlitro no sangue periférico. Característica essa destinada por linfocitose, ao menos nos derradeiros 3 meses. Também é preciso fazer uma citometria de fluxo ou uma avaliação imunohistoquímica das células mononucleares do sangue, da medula óssea e também dos gânglios linfáticos, para comprovar a clonalidade das células B e, dessa forma, diferenciar a leucemia linfocítica crônica de outras modalidades de linfoma. A concretização de uma imunofenotipagem, comumente por citometria de fluxo, estabelece um caminho fundamental para o diagnóstico da LLC. As células da leucemia linfocítica crônica coexpressam o antígeno CD5 das células T, da mesma forma como os antígenos de superfície das células B, o CD19, o CD20 e o CD23, e também o antígeno FMC7.
Em comparação com as células B normais, células da LLC apresentam níveis baixos de monoglobulina, IgA, IgG e IgM, e comumente somente uma cadeia é expressa, a capa ou a lambda, nunca as duas, e baixos níveis também de antígenos CD20 e CD79B. A biópsia e aspiração da medula óssea. No decorrer da avaliação da biópsia, possivelmente serão observados três padrões de infiltração da medula óssea: o padrão difuso, o nodular e o intersticial. Considerando o padrão nodular o mais frequente e o difuso vinculado a um estadiamento mais evoluído da enfermidade e ligado também a um mau prognóstico. Por meio da biópsia, pode-se averiguar que há um número menor de células mieloides e eritroides que, em circunstâncias não malignas, teriam uma maturação normal, embora não sejam técnicas fundamentais para o diagnóstico da LLC. A biópsia e a aspiração da medula óssea são métodos que permitem notar uma hipercelularidade efetiva de uma quantidade elevada de linfócitos B maduros. Biópsias de gânglios linfáticos. É possível fazer uma biópsia dos gânglios linfáticos de um indivíduo em que seja suspeito da existência de um linfoma ou uma leucemia linfocítica de pequenas células, o SLL, por ser uma enfermidade com peculiaridades bem parecidas. O FISH, que é o Fluorescence in situ hybridization, né? Ele é uma modalidade de teste usada para avaliar o DNA das células sem precisar análise de cultura de células em laboratório. É uma técnica citogenética feita a partir de amostras de sangue ou de medula óssea e que mostra mudanças genéticas, justapondo o risco em pacientes com o diagnóstico de LLC. Também os exames de imagem, né? Eles fazem uso do raio-x, campos magnéticos e ondas sonoras. Não para o diagnóstico de LLC, mas para constatar a metástase e averiguar o tamanho do tumor. O estadiamento clínico. Depois de diagnosticada a LLC, os pacientes são divididos em conformidade com dois sistemas de estadiamento, o sistema RAI e o sistema Binet. A partir dessa divisão, pode-se determinar o estágio da enfermidade da mesma forma como o tratamento a ser estabelecido. No estadiamento RAI, esse estadiamento ele qualifica a leucemia em três grupos de acordo com o nível de risco da enfermidade, que vai ser o risco baixo, o risco intermediário e o risco elevado. O risco baixo em pacientes que possuem linfocitose no sangue periférico ou na medula óssea, junto com células leucêmicas, com o passar do tempo, esses pacientes propendem a progredir de um estado de baixo risco para um risco intermediário e, finalmente, uma condição mais adiantada da enfermidade. Se o tratamento escolhido for um sucesso, o paciente provavelmente vai avançar de um risco elevado para uma categoria de menor risco, aumentando as possibilidades de sobrevivência. Avaliado com o risco intermediário, vão estar os pacientes com linfocitose, linfadenopatia, esplenomegalia e ou hepatomegalia. E os pacientes qualificados em risco elevado, eles vão exibir anemia subjacente a LLC ou uma trombocitopenia. De forma original, o sistema de qualificação de RAI abrange a sobrevida média, partindo do diagnóstico do estágio 0, em que ele vai ter 150 meses ou mais de sobrevida, o estágio 1, 101 meses, o estágio 2, 71 meses, e o estágio 3 e 4, que são em torno de 19 meses.
Na classificação ou na qualificação de Binet, inclui-se 3 modalidades de risco: a A, B e a C. Os pacientes vão ser classificados segundo o número de áreas embarcadas: a área cervical, axilar, gânglios inguinais, fígado e baço. Essas modalidades são determinadas pela existência de gânglios linfóides aumentados ou organomegalias e em concordância com a existência de uma anemia, uma hemoglobina de 6 ou menos, ou dos gânglios linfáticos com tamanho maior que 10 centímetros, anemia ou trombocitopenia progressivas e ou sintomáticas. Nos indivíduos com diagnóstico recente de leucemia linfocítica crônica, que demonstraram a enfermidade em um estágio inicial, sendo 0 de RAI ou A de Binet, e que continuam assintomáticos, os cuidados começam com a observação e não pela alternativa de uma terapêutica imediata. Os critérios do retorno do tratamento, eles precisam levar em consideração o exame físico, assim como os resultados de exames feitos, como o exame de sangue e também da medula óssea. Desse modo, é possível classificar em vários tipos, como doença de progressão, a remissão parcial, a remissão completa, a doença estabilizada, a doença residual mínima e a doença refratária. A remissão completa, ela indica a melhora total do paciente em nível clínico, pelo menos 2 meses após completar a terapêutica. Enquanto que a remissão parcial, ela indica a diminuição de 50% ou mais da carga da enfermidade, sendo constatável em nível clínico. E a enfermidade em avanço, ela é determinada como elevação de 50% ou mais da carga da enfermidade. Além dessas circunstâncias, há também uma enfermidade refratária, determinada como efeito da terapêutica sem sucesso ou efeito do avanço da enfermidade nos 6 meses seguintes à última terapêutica. E, finalmente, a doença residual mínima. Bom, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanego para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.